T-Talks, Conversas do Imobiliário, o podcast que junta especialistas para discutir o presente e o futuro do mercado imobiliário. Bem-vindo a mais um episódio T-Talks. O mercado imobiliário é conhecido como altamente competitivo e muito particular no que diz respeito à comunicação e ao marketing. Por isso convidámos o Bruno Coelho, um as do marketing imobiliário, para nos falar das tendências para 2021 e como o marketing é uma ferramenta fundamental para conectar pessoas e empresas. Hoje temos connosco o Bruno Coelho e confesso que este tema foi um pouco difícil de trabalhar porque, para além do marketing ser um mundo tão grande, cada vez mais percebemos o peso das marcas, o peso que as marcas têm no nosso dia-a-dia e por isso acabamos por ser mais críticos e exigentes. Mas também vamos falar disso mais à frente e o Bruno saberá explicar melhor. Olá Bruno, como estás neste dia Olá, de Patrícia. tempestade de hora? Começaste no Unilever, foste responsável de marketing da Puma, responsável também pela construção de marcas, da marca Esporão, pelo marketing da Sephora e acabaste por entrar no mundo imobiliário, sendo responsável pelo marketing de nomes como a Remax, QW Portugal, a Imó Virtual do grupo OLX e agora o teu novo desafio, a Zone Prime, e também sei que agora és professor de marketing na licenciatura de Gestão Imobiliária, muito recente, não é? Na Escola Exato. Superior de Atividades Imobiliárias. Portanto, és um dinossauro do marketing. Obrigado. Como é que chegaste ao mundo do marketing imobiliário? Passando por marcas de cosméticos, de retalho, como é que vieste parar aqui ao marketing imobiliário? Olha, a evolução sempre foi muito natural. Foram desafios que foram surgindo ao longo da minha carreira. Como tu vês, no fundo, eu tenho um perfil que vai passando por vários setores diferentes. E porque sempre gostei de desafios e sempre gostei de aportar valor nos sítios ou nas marcas onde estava, com base nas experiências passadas. E foi um bocado disso que aconteceu. No fundo, na altura, na Sephora, eu estava a fazer até uma parte mais comercial e de negociação que achei que era bom para o meu currículo. E na altura achei que fizeram um desafio de criar o departamento de marketing na Remax Vantagem e eu decidi, ok, pá, isto faz-me sentido. Era um mercado que eu não conhecia bem e portanto achei que... Mas era um mercado que me deixava algo intrigado, não é? Sendo um produto com tanto envolvimento emocional, é provavelmente a maior compra emocional da maior parte da vida das pessoas. Quando se olhava para o mercado, havia-se alguma falta de profissionalização e eu achei, ok, isto pode ser um desafio super interessante e foi no fundo isso que me levou a aceitar a proposta. E depois, basicamente, fui evoluindo em diferentes empresas de mediação. Mais recentemente estive no Imó Virtual, onde tive praticamente 2 anos, onde fiz um trabalho grande também ao nível do trabalho com as empresas de mediação. E depois chegou a altura, que eu acho que foi um passo também normal, de ser também sócio de uma empresa com mais de 20 anos e foi mais um passo que eu achei que dei no seguimento da minha carreira. Aceitei, como tu disseste, também a questão de ser professor agora recentemente na ESAI. Eu sempre tive uma paixão por ensinar e foi-me lançado este desafio. Eu não me considero um dinossauro do marketing, porque estou sempre a aprender, mas aceito de bom grado a alcunha e certamente que espero contribuir o máximo possível para as pessoas e para a profissionalização do setor. E qual é o maior desafio do marketing imobiliário? Tendo em conta que estamos a falar de um mercado muito dinâmico e específico, não é? Como já tinhas referido. Olha, isto é um mercado, muita gente gosta de falar e acho que alguns autores até se tornaram conhecidos, como por exemplo o Máximo, de falar do mercado de pessoas para pessoas. O desafio no marketing imobiliário é exatamente esse, são as pessoas. E são as pessoas ao longo de todo o processo. Desde o momento em que tu decides pôr a tua casa à venda até o momento em que tu decides comprar e depois tens vários intermediários aqui no meio. E se nós pensarmos na quantidade grande de empresas de mediação e de empresas de consultoria, conseguimos perceber que claramente aqui estamos a falar de realidades muito distintas. Agora, há um ponto que no fundo é transversal a todas estas empresas, que é: nós precisamos de apresentar o nosso imóvel da melhor forma possível para conseguirmos gerar leads essas de compradores
e para o fazer temos de tornar a nossa proposta de valor o mais atrativa possível. E isso consegue-se com várias coisas e várias ferramentas que até poderemos falar um pouco mais à frente, mas que, na verdade, e tendo em conta estas diferenças grandes que existem em todas as empresas de mediação, ainda não são feitos por todos e lá está, eu falo muito da profissionalização, eu acho que houve um salto qualitativo enorme nos últimos anos, por todas as empresas, eu não falo apenas de empresas grandes, até empresas mais pequenas, tem-se visto um cuidado muito grande na forma da promoção dos imóveis e na própria geração de leads, e isso é algo da qual eu me orgulho e espero ter contribuído um bocadinho pequenino e espero continuar a contribuir. Mas no fundo eu diria que portanto, a forma como as pessoas trabalham o marketing, seja a nível dos próprios consultores a trabalharem o seu marketing pessoal, seja a nível dos consultores a trabalharem os imóveis e a promoção desses imóveis, a fazerem a prospecção, eu acho que é um desafio enorme e que tem vindo a ser o aumento é notório, na verdade. Voltando à Imo Virtual, que falaste há bocadinho com muito carinho, criaste alguns projetos também inovadores no setor do imobiliário, como a Academia Virtual, o Próximo Cast, um outro podcast, e o E-Imobiliário. Estamos a falar de projetos completamente online e o marketing offline é que fica no meio disto tudo. Ainda é importante investir no marketing offline ou isto também da pandemia veio acelerar, ou veio obrigar e empurrar as marcas para que fossem para o online, deixando assim o marketing offline de parte? Certo. Uma pergunta super interessante. Na verdade, portanto, o Imóvel Virtual era um portal imobiliário. Mais recentemente estou numa empresa que inclusive permite fazer venda, compra e venda de imóveis 100%. Portanto, a Zone permite vender e comprar imóveis 100% a nível digital e, portanto, isso foi uma super inovação. O imobiliário é um blog também que nós lançámos mais recentemente. É verdade. Eu acho que com o passar do tempo, cada vez mais os projetos e o mundo imobiliário vai estar cada vez mais no digital. Eu acho que são passos normais. Se tu me perguntares se o mercado imobiliário vai ser 100% digital, eu estou altamente convencido que não. E daí a importância, e deixa-me dizer-te que, por exemplo, a Academia Imo Virtual passou-se a realizar 100% digital apenas porque não se podia desenvolver a nível, lá está, a nível offline, porque o nosso objetivo sempre foi ter a academia a nível offline. Alguns dos grandes eventos do setor são presenciais e eu espero que continuem a ser assim que puder ser feito com segurança. Nada, por mais que nós queiramos, nada vai substituir a relação. E isto é um mercado de relações, é um mercado com alto envolvimento emocional. E por mais que nós possamos fazer isto que estamos a fazer aqui os dois, não é? Falar para o computador, as relações precisam de contacto. E sem o contacto nós não conseguimos desenvolver tanto essas relações e o próprio negócio imobiliário. E, portanto, eu acredito que há um imenso espaço a nível offline. Mesmo a nível de marketing, eu sei que foram muito do próprio above the line foi cancelado. Sei lá, estou a pensar, por exemplo, em outdoors, houve muitas marcas a cancelar. Mas as pessoas vão continuar a andar na rua, as pessoas vão continuar e certamente que o mundo depois lá estar desta pandemia se tornar endémica, certamente que o marketing offline tem o seu espaço e vai continuar a ser utilizado. Eu pelo menos, vou continuar a utilizá-lo certamente. Mesmo a SIL, por exemplo, nós estivemos na SIL e tinha muito menos gente do que nos anos anteriores e é claramente um quadro onde as empresas se apresentam, não é? Essa parte do presencial é muito importante ainda e não estando lá acabaram por perder um pouco essa proximidade. Eu na altura, desculpa Patrícia, na altura ainda estava no Imóvel Virtual e nós decidimos estar presentes exatamente porque sentíamos a necessidade de estar perto dos nossos clientes. Então, para nós foi, ok, temos que estar. Obviamente que foi mais pequena, eu tenho quase certeza que para o ano, e tendo ultrapassado um pouco esta fase mais aguda, certamente que a SIL voltará aos níveis de anteriormente. Sim, e também há muitos consultores que não têm um smartphone ainda ou que não sabem muito bem mexer com as redes sociais. É normal que precisem desse marketing offline também para se reinventarem um bocadinho. Bruno, uma questão mais direcionada para as marcas.
O que mudou durante o confinamento para as marcas? Bem, na verdade as marcas foram obrigadas a digitalizar-se e se havia marcas que ainda não estavam focadas em trabalhar o marketing de conteúdo, pois foi agora a altura de o fazer e foram obrigadas a fazê-lo. As que já estavam preparadas claramente tiveram algum benefício nisso, as que não estavam tiveram que o fazer e estão agora a fazê-lo e bem, há muitas delas que não o faziam. O que eu acho é que nós de antes trabalhávamos, lá está, os P's do marketing, não é? Todos aqueles P's de forma, de certo modo, de forma offline e agora começou-se a fazê-lo de forma online. E por isso eu acho que no fundo aquilo que aconteceu foi esta obrigatoriedade das marcas mais o marketing de conteúdo e mais até a nível online e se calhar isso para algumas marcas mais tradicionais foi assim um choque, mas eu vejo isto como uma evolução normal. Ou seja, as marcas viraram-se para o conteúdo e conteúdo é fidelização, tem de ser fidelização. Eu acho que sim, eu acho que tu tens aquele paradigma tradicional de eu comunico para ti, ou que as marcas antigamente acreditavam que era assim, na altura eu fui ensinado assim, não é? Portanto eu comunico com o meu cliente, o meu cliente não me responde, obviamente com a introdução de social media, rapidamente passou a ser uma relação bidirecional. Eu acho que com a questão do marketing de conteúdo ainda mais, não é? Portanto, tu neste momento tens que envolver o teu consumidor e tens que envolver os teus clientes e obviamente que isso o que gera uma relação, mais uma vez, e gera uma relação entre a marca e o cliente, bidirecional e nós cada vez mais, e eu sei que me vais perguntar um pouco sobre tendências, nós temos que passar a olhar para o marketing como uma ferramenta de fidelização e não como uma ferramenta de venda. E, portanto, eu acho que é isso que está a acontecer. Por acaso estou-me a lembrar isto é um pouco também a trabalhar para a fidelização, quando na Masterclass a Fátima partilhou connosco a forma de dar sempre um miminho a quem já tinha feito contratos com ela, de lhe enviar um postal sempre nas datas festivas e principalmente nas datas em que tinha feito o contrato. Isso a sair um bocadinho do offline do online e continuar no offline é uma forma também de fidelização. Que não nos podemos esquecer aquela parte do humano, porque gerar conteúdo e redes sociais é tudo muito bonito, mas lá está, sem a parte do humano que tu falavas no início, não dá, exatamente. Inclusive, deixa-me dizer, Patrícia, houve algumas, tem existido algumas PropTechs que têm tentado fazer transação completamente a nível digital e não têm conseguido, ou seja, não têm tido sucesso. Eu acho que há muito espaço para PropTechs, eu sou um alto impulsionador de trazer tecnologia para o setor, como o caso da Kizak, por exemplo, e outras ferramentas, MetaSearch, por exemplo, que existem. Agora, eu acho que, e vocês estão a fazê-lo, e essas outras ferramentas, eu não vou mencionar nomes, mas também o têm feito, têm trabalhado a relação, têm trabalhado com os clientes, têm estado no offline não é só um site onde as pessoas podem pôr as casas, os imóveis a vender e estão à espera que isso aconteça. Sem dúvida, eu continuo a acreditar que temos que digitalizar cada vez mais o setor, mas nunca esquecendo que a relação é o número um. Que dicas dás às pequenas imobiliárias e aos consultores para que se consigam destacar, uma vez que estavas a falar de conteúdo e que já passaram 10 meses desde que tudo isto começou e fomos mesmo obrigados a todos ir para o digital e estar mais atentos, mas que conselhos dás para que estas pequenas imobiliárias e consultores se possam destacar? Porque a mudança é gradual, não é? Claro. E andamos aqui um bocadinho ainda todos às aranhas para saber, e as próprias marcas, mesmo as marcas grandes, continuam sem saber muito bem o que fazer, não é? Porque é tanta informação. Então, o que eu acho, eu assisti a duas fases, na verdade, Patrícia, que foi, a primeira fase foi, ok, agora tenho que fazer marketing de conteúdo, então vamos fazer conteúdo. E proliferaram podcasts, vídeos, foi assim um bocado, tipo, de repente, quando olhavas, toda a gente estava a fazer qualquer coisa, toda a gente se estava a mexer.
E eu acho que isso é bom, não é? Pelo menos pôs as pessoas a desenvolverem conteúdo e a fazerem as coisas. E eu acho que houve uma segunda fase, que foi os que não viram resultados, baixaram um bocadinho os braços e disseram, pá, isto não é para mim, isto não está a funcionar. Porque, lá está, não viam interação, não viam reach, e portanto pensaram, ok, isto se calhar não dá, isto funciona se calhar para algumas marcas grandes, não vai funcionar para nós, marcas pequenas, ou consultores, ou pronto. E eu tenho-lhes a dizer, não, eu não acredito que não funcione para vocês, eu acredito que funciona para vocês. E volto à primeira aula de marketing que tive, que é, nós apenas temos que segmentar e que pensar no nosso público-alvo e temos que pensar na forma de chegar lá a ele. Obviamente que se nós tentarmos fazer uma coisa mainstream, certamente que não vamos conseguir atingir os nossos clientes. Nós temos que olhar para o nosso negócio e temos que pensar quem é que é o nosso cliente. E podemos tentar fazer, em vez de tentarmos ter 100 pessoas a assistir a um vídeo no live que nós estamos a fazer, porque é que nós não tentamos fazer, por exemplo, falar com 5, 10 clientes nossos que nós temos uma boa relação e fazer um bom conteúdo personalizado para essas pessoas? Aí continuamos a trabalhar a relação e estamos a trabalhar o digital. Ou seja, nós temos que sempre pensar muito em quem é que é o nosso cliente, o que é que ele precisa, de que forma é que eu posso comunicar com ele. São os princípios de marketing adaptados a microempresas ou a pessoas, ou consultores, a pequenos negócios. E por isso é que eu acho que nesta fase nós temos que investir muito no conteúdo, muito no, sei lá, há formas de conteúdo que eu acho que são mais fáceis, como esta que nós estamos a fazer vídeo, mas temos que pensar sempre para quem é que é este vídeo, para quem é que é este conteúdo, de que forma é que eu vou chegar a ele e perceber, e eu acho que depois lá está, isso é muito importante, medir, não é? Este conteúdo funcionou, não funcionou, porque é que não funcionou? Pessoas, vamos tentar perceber porque é que isto não aconteceu. E há milhares de ferramentas para fazê-lo, não é? Em última instância, agarramos nisto aqui, não é? Ligamos às pessoas, olha, o que é que achaste? Pronto, isso é uma forma de fazer esta avaliação e nós não precisamos de pensar como em fazer super research e coisas do género. Não, vamos tentativa e erro. E isso consegue-se com medição. Eu, no fundo, aquilo que eu queria passar mais do que tudo é não desistam do marketing de conteúdo apenas porque tiveram uma má experiência ao início. Obviamente que, e eu vi isso e aconteceu, nem toda a gente tem 300 mil seguidores, como por exemplo o Mo Virtual tem, e consegue estar a fazer podcasts para 1000 pessoas. Claro que não. Agora, eu se tenho uma base de dados de clientes, eu sou consultor, eu tenho uma base de dados com 800 pessoas. Ok, então se calhar vou fazer um e-mail marketing para estas 800 pessoas, a convidá-los a falar especificamente. E provavelmente eu tenho estes meus 800 contactos, eu até tenho grupos separados, em que eu tenho uma área que são os meus círculos de influência pessoal, tenho se calhar uma área geográfica de posicionamento. Então se eu tenho uma área se eu estou a trabalhar a área de Benfica, então eu vou contactar as pessoas de Benfica da minha base de dados, vou-lhes mandar um e-mail marketing a convidá-los para ouvirem um live que eu vou fazer de 15 minutos a falar especificamente sobre o mercado de Benfica residencial. Então isto é o tipo de coisas que nós podemos desenvolver e criar. Eu acho que as pessoas... Tentou-se de repente, todas as marcas tentaram, e todas as marcas e todas as pessoas tentaram fazer coisas muito mainstream e isso não resulta. Sim, e às tantas estamos a ver sempre o mesmo, não é? Não há diferenciação no tipo de conteúdo e acaba por ser tudo o mesmo, tal como agora no Natal, toda a gente vai colocar um post sobre o Natal da mesma maneira. Eu acho isso super interessante. Deixa-me só dizer uma coisa que eu ontem estava-me a rir. Eu já cometi um bocado esse erro quando era mais novo também, mas, eu consegui ver dois posts de Natal de marcas em negócios diferentes em que o fundo era o mesmo. Então, malta, vamos tentar fazer qualquer coisa pessoal. Ponham uma mensagem de Natal vossa. Juntem a vossa equipa, se são uma marca, juntem a vossa equipa e tentem humanizar um pouco a marca. Se são consultores, vamos fazer uma mensagem de vídeo pessoal para os nossos clientes. E ok, podem pô-la nas redes sociais. Mas porquê é que não enviam um WhatsApp para a pessoa especificamente? Vamos utilizar as redes sociais para isso também. Por acaso, eu achei, é um setor diferente, mas achei que a Vodafone neste ano pegou muito bem, não sei se já viste, É a um bom campanha de exemplo. Natal deles pegou muito bem na situação atual e não fez só o típico vídeo de Natal, foi mais além.
interessante e acredito também que Eu à espera que as marcas grandes consigam não fazer, não é? Se não o fizerem, alguma coisa Sim, sim. está mal, não é? Porque tem várias pessoas a pensar isto, a 100%. Eu acho que o que me preocupa mais é as marcas mais pequenas, pequenas empresas e, obviamente, os consultores, que eu gostava muito que começassem a pensar em diferenciação e começassem a pensar que se vão tentar angariar e tentar destacar-se com propostas de valor iguais às dos seus colegas, depois não vão conseguir não não vão há conseguir destaque. dar o salto, não é? Não vão conseguir ser uma referência no mercado deles. Exatamente. Ainda sobre esta instabilidade em que o mundo se encontra, e lá está, cada vez temos mais tempo e por isso somos mais críticos com aquilo que consumimos, como é que podemos passar confiança aos consumidores? Mais, eu acredito muito, lá está, as grandes marcas, eu acho que assim, as grandes marcas aqui têm uma forma de fazer marketing um pouco mais tradicional. E o que eu acho é que quando és uma pequena marca lá está, mais uma vez um consultor, eu acho que aqui nós temos que nos focar muito em ser consistentes, em contactar com frequência, portanto, os nossos clientes. E depois há aqui uma palavra de ordem que para mim é super importante, que é ser genuíno. Tu só vais conseguir, de alguma forma, passar essa confiança se estiveres a ser genuíno. Ou seja, tu não vale a pena tentar ser aquilo que não és. Mais tarde ou mais cedo os teus clientes vão perceber e nós só conseguimos passar essa confiança e efetivamente agarrar as pessoas numa relação que se quer para a vida, se for genuíno. Obviamente que isso é preciso também, e a primeira palavra no fundo era consistência. Se fores consistente e se fores tocando e se fores estando presente com o teu cliente de tempo a tempo. Portanto, para mim estas duas palavras são a forma, estas duas palavras que no fundo são duas ações, uma ser consistente e a outra ser genuíno. Quais são as tendências de marketing que tu apontas para 2021? Bem, eu vou falar se calhar em dois, vou diferenciar aqui um bocadinho os dois mercados, o marketing de forma mais geral. Eu vejo algumas tendências muito interessantes e que tenho alguma curiosidade em ver como é que se vão dar, se vão resultar. Uma delas, no fundo, é o conteúdo. Temos vindo a falar de marketing de conteúdo. Começa-se a falar de conteúdo a ser desenvolvido por inteligência artificial. Eu tenho muita curiosidade em tentar perceber como é que isso vai funcionar, especialmente porque nós sabemos o custo que é desenvolver conteúdo e conteúdo bom. Termos inteligência artificial a desenvolvê-lo, para mim vai ser, eu tenho muita curiosidade em perceber se isso vai ser benéfico. Obviamente que a nível, por exemplo, de SEO, de otimização de motores de busca, eu consigo perceber porque é que vai ser utilizado. Na verdade, ele é para ser lido por outra inteligência artificial, portanto, até pode funcionar, mas termos humanos depois a digerir aquilo, como é que vai funcionar. Portanto, esse é tenho muita curiosidade. Falámos há pouco do approach de marketing, da ferramenta e da filosofia, que nós hoje em dia tendemos a olhar para o marketing muito como um funil, ou seja, desde o momento em que eu estou a angariar o meu cliente até ao momento em que ele faz a transação. Nós temos que desistir disso. Temos que perceber que isso é pensar em uma compra, em vez de pensar na relação e na fidelização. Então nós temos que pensar nisto como um ciclo. Isto não é novo. Há 10 ou 15 anos já se falava um pouco desta história das estratégias de fidelização, mas de repente voltou-se 100% a focar no funil e em tentar converter os clientes até à compra. E depois deixam Há 20 ou o 30 cliente. anos nós já sabíamos que, sei lá, eu acho que li isto num livro do Porter, anos 80, portanto, eu aprendi isto, que é 5 vezes mais caro ir buscar um cliente novo do que fidelizar um cliente antigo. Pois então o que é que nós estamos aqui a fazer? Não é? Vamos focar-nos em conseguir fidelizar os clientes que temos. E isso consegue-se através da relação e consegue-se manter, portanto, as marcas ou os clientes, seja o que for, com o top of mind bastante lá em cima e em perceber quais são as dores dos clientes e depois tentar melhorar o processo como um todo. Temos de criar fãs, não é? Exatamente, é os fãs. Eu acho que vai haver um foco ainda maior na otimização
ou seja, no SEO, na otimização dos motores de busca. O Google está a preparar, no início de janeiro, uma mudança grande a nível do algoritmo. Vai começar a penalizar as marcas, que era algo que não fazia no passado, portanto, as marcas que até então não estavam otimizadas também começam a ser penalizadas de certo modo. Portanto, eu acho que para as marcas e para as empresas que ainda não investiram, têm que fazer o quanto antes, porque senão vão perder uma grande parte do seu negócio. E como tu dizias bem, no início nós estamos cada vez mais no mercado digital, portanto, se nós não tivermos essa presença bastante bem definida, quer dizer, a coisa não vai correr bem. A nível de marketing imobiliário, eu acho que, falar aqui só de 3 também tendências, vamos passar cada vez mais a ter o vídeo presente. E eu não estou a falar de vídeos, ou seja, da apresentação dos vídeos dos imóveis. Eu estou a falar disto que nós estamos a fazer aqui. Estou a falar de termos os consultores a passarem mensagens de vídeo. E eu acho que isso é algo que ainda não se está a fazer. Alguns consultores estão a fazê-lo e bastante bem, inclusive com presenças em redes sociais novas, como o TikTok. E estão lá. Eu acho que aqueles que estão lá vão colher os frutos daqui a, se calhar, alguns meses. E eu desafio todos os que não estão a estarem, porque claramente é uma rede que está a crescer bastante. Também diziam na altura que o Instagram não ia funcionar para o mercado imobiliário. Já vimos que funciona. E agora estão lá todos, não é? Exatamente. E, portanto, essa democratização do vídeo acho que é algo que o setor vai abraçar. Os bots, fala-se já há algum tempo de bots e termos os bots no mercado imobiliário. Os bots, no fundo, eu acho que nós não vamos conseguir nunca falar 100% com um bot, seja no Facebook Messenger ou nos próprios sites, mas eles são uma excelente forma de pré-qualificar e de passar, ou seja, imagina que eu tenho uma equipa e que tenho uma equipa que trabalha uns em angariação e outros clientes compradores. Eu através de um bot posso rapidamente fazer esta diferenciação e passá-los para as equipas corretas. Portanto, isto é algo que eu acredito que vai entrar no mercado imobiliário. Outra tendência, que já foi tendência este ano, que tem a ver com as visitas 3D, eu acho que para o ano ainda mais democratizadas elas vão estar, porque efetivamente elas geram resultados e estamos a ver os preços a baixarem bastante, das centenas de euros para neste momento algumas dezenas de euros, e eu acho que é um investimento que faz todo o sentido. E, portanto, estas são assim as 3 principais tendências que eu vejo a nível de marketing imobiliário. Falaste aí sobre a baixa de preços e sobre como o mercado imobiliário está a mudar. Tu achas que os portugueses vão conseguir manter o mercado dinâmico? Eu acredito imenso no mercado imobiliário. As crises que existiram no mercado imobiliário vieram, de certo modo, ou foram influenciadas, de certo modo, muito por fatores externos, como, por exemplo, a banca, há algum tempo. O mercado imobiliário é feito, ou o principal drive do mercado imobiliário são as famílias e os eventos de vida que promovem a mudança de casa vão continuar a existir. Eu tenho a certeza que os casamentos vão continuar a existir, os nascimentos de filhos vão continuar a existir, a necessidade de espaço vai continuar, inclusive alguns eventos que podem advir desta crise, como por exemplo mudanças de casa, porque as pessoas não se entenderam e divorciaram-se, seja o que for, porque isso também acontece, e até por alguma... quer dizer, por algum desemprego que possa vir agora desta crise de saúde, pois isso continua, o mercado imobiliário é alimentado por isso. E desde que a banca, e aparentemente a banca, continua com saúde, eu acho que o mercado imobiliário é um mercado que se vai manter resiliente. Se tu me perguntas se os preços vão baixar, é provável que haja uma ligeira diminuição de preços, mas nós também estávamos em valores históricos e altamente inflacionados. Não era inflacionados, é bastante acima de onde vínhamos. Portanto, eu acredito que certamente que é um mercado que que se vai manter bastante bem e resiliente. Também porque somos muito éramos e creio que continuamos a ser muito influenciados pelo investimento externo, não é? Que baixou. Sim. Sabes que uma coisa interessante, eu ontem lia um estudo de uma empresa do setor que trabalha mais o mercado de investimento, e eu estava longe de acreditar isto. Nos primeiros 10 meses deste ano, o mercado de investimento no setor imobiliário aumentou 39%. Se me tivessem dito, eu tinha dito que era mentira.
Mas é um estudo de uma empresa bastante bem cotada. Também saiu um estudo que mostra que as empresas que mais ganhavam, não é? As empresas que geravam mais valor, continuam a gerar mais valor. Ou seja, os ricos são cada vez mais ricos, assim, muito... e existe cada vez mais um gap, não é? Eu depois comecei aqui num processo de investimento. Porque é que o investimento aumentou? E eu acho que é super interessante. E depois, quer dizer, eu acredito que esta seja a principal razão, que é, numa altura destas, em que tu não consegues investir noutros sítios, nomeadamente, por exemplo, no mercado acionista ou bolsista, o mercado do setor imobiliário é um mercado que tu sabes, tu vais pôr aqui o dinheiro e vais conseguir uma yield, pode não ser tão alta como o mercado acionista, no mercado bolsista, mas vais conseguir ter aqui algum retorno. E portanto, eu acho que é provavelmente por isso, e mais à frente vamos vê-lo também, eu acredito. Só não estava à espera de ter visto tão cedo o mercado de investimento a crescer, mas eu acredito piamente que o mercado imobiliário é estrutural a um país. E para ser afetado de forma estrutural, quer dizer, seria muito grave se isso acontecesse. Por acaso não sei se sabias, mas por falar disto das grandes marcas terem crescido muito durante este período de pandemia, creio que foi a Ferrari que aumentou em muito as vendas durante este período de confinamento. Nós ficamos, para que é que as pessoas querem um Ferrari nesta altura em que ninguém pode sair? Mas é engraçado. É super engraçado que as luzes continuam sempre a crescer. Super engraçado. Sim. Já conheces o Kizag, não é? Fizeste connosco uma masterclass também. E ainda que não tenhas utilizado a Kizag, não sei se vais vender alguma casa futuramente, espero que seja connosco. Achas que esta competição saudável entre consultores que a plataforma tenta promover vai ajudar a melhorar a qualificação dos profissionais no futuro? Olha, tenho a certeza. E o que eu acho mais interessante é que, na verdade, a competição entre os consultores existe desde sempre. Vocês só têm uma plataforma que promove a competição com regras. Quando, na verdade, na maior parte das vezes elas não existem no mercado do dia-a-dia. Portanto, eu tenho a certeza que vai ser bom para todos. Seja para o comprador, seja portanto, no fundo, para a pessoa que está a vender, seja para os próprios consultores, que se veem obrigados também a aumentar a proposta de valor e a desenvolverem uma melhor proposta de valor e a serem mais profissionais na forma como sistematizam. E isso beneficia também, e eu já estava a antecipar, mas também vai beneficiar o comprador. Portanto, eu acho que isto é win-win para todas as partes. Acho sem dúvida. Bruno, já estamos no fim e quero-te fazer uma última pergunta, que é comum a todos os episódios. Há decisões e projetos e sonhos, não é, que adiamos sempre, não só para nós, mas também para aquilo que queremos para o mundo. Vamos supor que o futuro é hoje, o que é que tu mudarias? Olha, eu tinha vindo para o imobiliário mais cedo. Mais cedo? Sério que sim, não falo isto de coração, porque é um mercado com muito para fazer, com muito para desenvolver, é um mercado onde tu lidas com pessoas incríveis todos os dias. Eu tenho notado uma profissionalização dos consultores, que é uma coisa incrível. Desde que eu entrei há 5 anos atrás, o nível dos consultores tem crescido a olhos vistos e, portanto, eu teria vindo para o imobiliário certamente mais cedo, se me tivesse apercebido disso mais cedo. Obrigada, Bruno, por teres aceito o convite. Obrigado pelo convite, Patrícia. Hoje, coloque a questão a si também. Se o futuro fosse agora, o que mudaria? E relembro-lhe que todas as semanas trazemos novos episódios para proprietários, consultores e todos aqueles que sabem que o futuro acontece agora. Até já!